Olá, pessoal, estão me escutando? Estão me vendo? Então tá bom, agora sim vai. Boa noite para todo mundo. Eu estava falando, só que eu não vi, estava com o microfone desligado. Bom, eu estou muito feliz de começar de novo esse novo semestre com vocês, ainda de modo remoto, né? Não tão próximo, mas de certa forma já diferente. Já estou aqui no polo, né? Aqui no polo dá para ver que as cadeiras estão separadas. Quem quiser vir, pode vir, mas tem toda uma separação, tem todo um protocolo. Eu só não estou usando máscara aqui porque eu estou sozinho, então assim fica melhor até para falar. Mas quem quiser vir, pode vir, não tem problema, quem sentir à vontade. A partir da próxima semana, a gente vai usar uma outra ferramenta, tá? A gente vai usar o Microsoft Teams, que é uma exigência da Anhanguera, não do Polo, da Anhanguera. Eu vou mandar os convites para vocês essa semana, tá bom? Até a Elid falou que a filha dela usa, você podia usar a da filha. O recomendado é que não. Por quê? Vou explicar. Porque eu vou precisar convidar vocês, né? Então, por isso que eu vou mandar por e-mail de vocês. Era para ter feito isso já no semestre passado, mas como o Microsoft Teams ele é um tanto mais complicado e tudo mais, então, eu preferi postergando e para o mais fácil, que era o Microsoft, o Google Meet, né, que eu gravo e depois subo o vídeo. Nesse outro formato, também os vídeos serão gravados, fiquem despreocupadas, acho que a Elid pode dizer isso muito bem, fica gravado. A diferença é que é tudo lá, né? Tudo é feito por lá. E uma das coisas que a gente vai abandonar, por incrível que pareça, usando o Microsoft Teams, é o WhatsApp. Porque tudo pode ser feito lá dentro, tudo. Essa comunicação que nós temos via WhatsApp, eu mandar arquivos, a gente pode guardar coisas em arquivos lá. É como se fosse, de fato, uma sala de aula bem bacaninha para vocês. Eu utilizo ele na prefeitura, eu comecei a usar isso na prefeitura, ele é bacana, eu já fiz curso dele, ele é muito bom mesmo. É um pouquinho difícil, no início, um pouquinho difícil, mas vocês vão ver que é bem mais fácil. Para celular, ele funciona perfeitamente bem, tá bom? Então, mas só, fiquem despreocupadas, não é nada muito complicado, nada muito difícil, nada difícil, mas eu preciso fazer por lá, porque é uma exigência da Anhanguera, que eles utilizam essa plataforma como um meio de integração, inclusive nos cursos presenciais, 100% presenciais, tá bom? Até a Rosineide falou aqui que o filho dela também usa. Bom, hoje eu quero dar as boas-vindas para vocês, bem-vindas. Encontrei Marilma, fiquei feliz que ela retornou à escola. Está numa outra turma, na turma de terça, né? Mas o bom é que ela retornou. Eu fico muito feliz quando a pessoa retorna, não por conta da Anhanguera, nada disso, nem de outra universidade, mas porque vai dar prosseguimento a alguma coisa que é valiosa, é bem valoroso, né? Então, isso me deixa muito feliz. E o que mais que eu quero falar para vocês? Deixa eu ver. E a aula de hoje. Hoje vamos começar um tema ótimo, porque eu adoro de paixão. Aprendizagem da matemática. Adoro matemática. Não é brincadeira, matemática para pedagogia ela é um pouco mais fácil. Ela não é tão difícil assim. Tá? Não é tão difícil. Ela é difícil nos outros campos, mas para o Fundo 1 é sempre bem mais fácil. Além disso, começa hoje, se não me engano, uma outra disciplina junto com essa. Eu não lembro qual é. Eu realmente não lembro, porque eu só tive acesso hoje, né? Ainda não tenho acesso no meu nome aqui na Anhanguera, por conta da data de nascimento. Eles erraram no meu cadastro, então eu não consigo ter o meu cadastro. Por isso que aparece o nome lá ainda Abel, do presencial para vocês. Mas é por conta disso, tá bom? Bom, hoje, vocês querem falar alguma coisa? Poxa. Oxi.
cabeça, então a gente baixa aqui, se tiver que tocar. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Antes de eu começar? Não? Ah, eu imaginei que você falou que sairia hoje para trabalhar, eu vi. Professor, Oi? eu estou olhando aqui, vai ser as duas juntos? Você falou duas matérias. Aqui Tem está duas... matemática, dia 8/2, no caso hoje. Ah, não, desculpa. Eu tinha olhado aqui, mas é português, mas é 8/3 que inicia. É, o mês que vem, a próxima. Ah, deixa eu lembrar uma coisa, foi excelente você falar 8/3. As provas, até então, também ocorrerão online. Tá bom? Lá também ocorrerão na plataforma. Ainda estava previsto isso. Tá? Então, fiquem despreocupados. Tá? Por enquanto, né? Porque tem um decreto, aliás, uma portaria do MEC, dizendo que as aulas no ensino superior, elas podem acontecer de modo remoto até o dia 28/2. Né? Então, a prova já vai ser em março, vai depois do decreto. A gente espera que seja prorrogado, né? Mas se não for prorrogado, aí mais para frente eu dou essa resposta, tá bom? Mas, no primeiro momento, ela vai ser ainda remota, vai ser online. Tá, e a respeito desse estágio que nós temos esse semestre? Ele ainda vai ser adaptado. Vai ser igual aos outros, né? Porque Vai já ser está adaptado. lá com o Covid, né? Então a gente nem Isso. precisa se preocupar. Por enquanto, Não, esse esse vai semestre ser. faz o que está lá mesmo, né? Isso, até porque as escolas não estão aceitando É. estagiários, né? Então, Tá. pelo menos as da Prefeitura de São Paulo e as do Estado também, elas não estão aceitando, né? Então, é bem provável que isso vai ser estendido para todo o país, até porque nós temos lugares que tá quase com lockdown, né? Por exemplo, Manaus é um lugar que é um foco grande, e lá está tudo ainda bem fechado. Então, não dá para fazer só para uma região ter o presencial e a outra não. Então, o estágio de vocês também será no mesmo formato do outro semestre. A gente vai começar a falar sobre o estágio na próxima semana, tá bom? E aí eu vou dar de novo aquelas explicações de leituras e tudo mais, tá bom? Mas ela também ocorrerá de modo remoto. Tá? Também através de trabalho. Valeu, Elid. Obrigado. Obrigado. Quando tiver problema, né, que agora eu sou aluno, eu vou chamar a Elid. Bom, vamos lá. Aprendizagem matemática. Então, hoje nós vamos ver a introdução à educação matemática, né? Nós vamos ver, compreender aspectos relacionados à educação matemática, né? A gente vai enfatizar o ensino da matemática, a área da educação matemática, a história dela, né? E as orientações para o ensino da matemática, né? A matemática, ela é uma das disciplinas mais antigas do mundo. Eu só não digo que ela começou com a filosofia, né? Porque ela começou depois. Até porque a filosofia é a mãe de todas as ciências. Mas a matemática, ela é tão antiga quanto, né? Então, para a gente compreender isso, a gente vai ver o surgimento de novos desafios e necessidades de compartilhar conhecimentos matemáticos, ampliação de concepções relacionadas à evolução do processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina. Tá? A matemática, ela é uma ciência exata. E por ser uma ciência exata, ela é igual no mundo todo. Nenhum outro lugar do mundo que ensine matemática vai ensinar conceitos diferentes. Podem ter modos diferentes, mas conceitos não. Os conceitos são universais. Né? Ela não sofre influência de condições sociais, ela não sofre influência de condições econômicas, políticas, ideológicas, ela é uma disciplina exata, é ou não é. Tanto que a gente usa muito como uma expressão que isso é certo quanto 2 mais 2 são 4. Não é isso? Então, porque ela é exata, é ou não é?
Não existe 2 mais 2 vai dar 22. Depois eu vou postar para vocês um vídeo de um questionamento de 2 mais 2, que é bem interessante, né? Que a professora falou para o aluno que não era 22, só que criou um rebuliço todo, para vocês verem a moral da história, né? Então, ela é uma ciência que ela é universal. O máximo que vai mudar é só o modo como vai ensinar, mas o conceito em si, ele não muda, ele é o mesmo no mundo todo, tá? Então, matemática, natureza, concepção, instituição e ciência, né? A matemática vem do grego matematik, né? E ele está muito ligado a Platão e Aristóteles, né? Que cria também uma situação análoga através do Isaac Newton, né? Com os conceitos da física e tudo mais, né? A concepção do que é matemática se relaciona de maneira intensa com o processo de ensino e aprendizagem desse componente curricular, né? A sistematização do conhecimento, que atualmente chamamos de matemática, se iniciou com a necessidade de definir a matemática como uma ciência, né? Por quê? Porque a matemática a gente aprendia, mas não tinha tanta necessidade assim na época. A gente tinha uma curiosidade para entender a compreensão de contagem, né? O nosso sistema é chamado sistema decimal, onde os números são compostos por 10 dígitos, né? Por isso que são decimais. Quais são esses dígitos? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E começa lá já com a soma do 1 mais o 0, e vai dar o 10, né? Por incrível que pareça, lá o Império Romano não utilizava o sistema decimal à sua maneira, né? Ele usava o sistema decimal, mas bem à sua maneira. Por exemplo, no alfabeto romano, nos números romanos, não existe o número 0, né? Porque vazio é vazio, não tem esse número, né? Já no número decimal puro, que é o que a gente utiliza, ele já utiliza esse conceito, né? Esse conceito, de números, eles vêm dos fenícios e dos árabes, né? Daquela mesma região. Então, a gente utiliza esses conceitos que foram criados por eles de a cada 10, né? A matemática sempre foi muito importante na nossa vida como pessoas, porque as pessoas utilizavam para fazer algum tipo de contagem. Imagina como é que eles contavam a quantidade de animais que eles tinham. Então, tinha que fazer risquinho. Era mais fácil conferir os risquinhos ou fazer uma contagem de 1 até 30, né? É mais fácil, né? Você olha e vai contando, você não precisa conferir aquele risquinho, né? Como era antigamente. Então, por isso que a matemática se fez muito importante para a história também da humanidade. E até hoje ela é muito importante, porque a gente usa a matemática literalmente em tudo. Quando a gente cozinha alguma coisa, quando a gente programa fazer algo, a gente programa com quantidade de horas, ou seja, a gente utiliza a matemática. Quando a gente vai ver quanto tem para estudar, de quantidade de páginas, a gente utiliza a matemática, né? Então, o objeto de estudo da matemática enquanto componente curricular, primeiro, nas etapas de escolaridade, no ensino infantil e no EFAI, tem através dos processos de ensino e aprendizagem que envolvem, né, a matemática, né? E, com isso, ele vai construindo na criança o que chamamos de conceito de conhecimento matemático. Como que é feito esse conceito? Inicialmente, ele é feito de modo concreto. Por quê? Especialmente lá no infantil, porque a criança ela não consegue fazer abstrações, né? Nós já vimos falado isso, eu falei até porque a criança, ela brinca falando, né? Porque ela não consegue organizar as ideias na cabeça. É a mesma coisa para a matemática. Quando ela vai fazer uma contagem, basta vocês perguntarem para uma criança pequena. Ela vai fazer a contagem assim, eu tenho 3 anos. Ela conta ainda, porque ela tem a necessidade do concreto. E ela não fala assim, tenho 3 anos, sem usar as mãos. Ela precisa de uma referenciação. Por isso que ela utiliza as mãos, muitas vezes, para falar, eu tenho 3 anos. Né? Então, esse é o conceito do conhecimento matemático. A partir do momento que ele consegue já ir para o abstrato, ele já não tem a necessidade assim, tenho 3 anos. Ela fala, tenho 3 anos. Como eu falo, eu tenho 40 anos. Então, eu já tenho esse conceito de
do 4, de 40 unidades de anos, de 4 unidades de 10 anos, de 4 décadas. Então, a gente tem outros referenciais que vão trabalhar esse abstrato, né? E como eu havia falado, a matemática ela está em toda parte, né? E a criança, ela vai brincar, ela vai contar a quantidade de brinquedos, ela vai contar a quantidade de amiguinhos que ela vai brincar. Então, tudo isso, no caso da criança, tudo vai influenciar o uso da matemática, né? E seus objetos de estudo são considerados não manipuláveis. Por quê? Por mais que a gente consiga visualizar unidades, né, ela usa o concreto, você não consegue pegar no número. É isso, você consegue pegar no objeto, mas no número em si, não. Então, por isso que ela não é manipulável, você não consegue alterar esse número. Então, se tem, por exemplo, 10 amigos, são 10 corpos. Ele não consegue, por exemplo, pegar um amigo e outro e fundir para ficar 9. Não consegue. Então, por isso que esse conceito de matemática ele é não manipulável, ele é exato, né? E o processo de ensino e aprendizagem existe uma relação entre os objetos de estudo e as situações concretas, né? Por quê? Porque o primeiro projeto de aprendizagem da criança, ela vai sempre trabalhar com as competências que ela tem, né? Como eu havia falado, a criança tem aquela necessidade de ver o concreto. Ela não consegue contar sem ter aquilo que ela possa visualizar. Então, a partir dessa relação desse concreto, ela começa, então, a ser alfabetizada na matemática, né? É uma alfabetização matemática, literalmente. Tá? Então, olha só, para poder brincar com as crianças, nós temos alguns materiais para trabalhar o concreto, né? Nós temos o que chamamos de material dourado, né? O material dourado é uma coisa que vocês podem produzir. Apesar do nome, ele pode ser colorido. Ele pode ser da cor que você quiser, né? Mas geralmente utiliza um papel dourado, de fração e tudo mais. E nisso vai trabalhando os conceitos matemáticos. Acredite, antes da tabuada, essa é a melhor forma da criança aprender. Por quê? Ela vai ter conceitos de unidade, de dezena, de centena, né, de grupo. Ela vai conseguir entender conceitos como é que é o nome? De subtração, de adição, até mesmo de multiplicação. Ela consegue ter esses conceitos, né? Só que o material, ele é físico, então por isso que ela consegue realizar essa associação. Eu vou mostrar para vocês o que é esse material dourado, né? Eu acho que quem trabalhou, quem estava no estágio, que bom, tem a mesma figura aqui do que tem aqui. Está até na Amazon. Cadê aqui, por exemplo? Isso está aparecendo aí para vocês, ó. Esse aqui é o material dourado, ó. Ele é um material que você brinca literalmente com a criança, e ele tem esses quadradinhos pequenos, olha, que vocês estão vendo aqui maior, que ele vai, por exemplo, esse maior aqui, ó, esse quadrado aqui, ele vai representar centena, né? Vocês podem contar que tem 10 embaixo e 10 para cima. Esse quadradão maior vai representar 1 milhar. E ele vai ter várias peças pequenininhas, que vai representar as dezenas e as unidades. E com isso, ele vai trabalhar esses conceitos matemáticos junto à criança, né? Então, isso aí é um material concreto que ele está vendo, ele segura nesse material e que ele consegue manipular e fazer vários cálculos, né? Isso aqui, eu preciso comprar esse da Amazon, deixa eu ver até quanto custa. Ó, da Amazon está R$ 65,00, mais 43 de envio. Preciso comprar? Claro que não. Isso é uma coisa que vocês conseguem, por exemplo, produzir, né? Vocês conseguem produzir esse material.
vocês conseguem produzir esse material, né? Esse material, por isso que é chamado material dourado. Esse material dourado, a gente fazia antigamente com pecinhas e você enrolava num papel dourado. Por isso que era material dourado, até para poder diferenciar e ele conseguir utilizar na sala de aula. A gente utiliza muito isso no último ano do ensino infantil, né? A Neide, que está, a Viviane, eu não sei se a Claudinete está no ensino infantil, a Marinilza com certeza deve ter visto. Então, todo esse material, você consegue trabalhar com as crianças conceitos matemáticos, né? E você vai trabalhar justamente com aquele conceito da unidade, da dezena, centena e até mesmo do milhar, como tem aquele quadradão enorme, né? Aquele da centena e do milhar, ele solta? Não, ele não solta. A ideia é para que ele contenha aquela ideia que ali tem um único número, né? E que, lembra que eu falei que a matemática, o número, ele não é manipulável? Então, porque não tem como dividir aquele material, para entender que aquele conceito todo é de milhar. Ah, mas eu quero dividir. Aí vai ter as outras peças que ele poderá trabalhar. A Viviane falou que o filho dela já trabalhou isso na escola. Então, o material dourado, especialmente vocês que vão trabalhar no infantil e nos anos iniciais do EFAI, né, bem no primeiro, segundo, terceiro ano, até no máximo terceiro ano, é um material excelente. E não precisa comprar, vocês mesmos podem produzir, né? Ele não é nada muito abilolado, né? Então, nisso a gente consegue ver como que pode ser dividido o número, né? No material dourado, ele vem lá um conceito do milhar, ele vem também depois as centenas também divididas, e vai ter também as dezenas também divididas, que você vai poder construir esses conceitos em conjunto para fazer a comparação, né? Isso é mais fácil, por quê? Porque quando ele vai, por exemplo, brincar com uma bola, ele vai brincar com uma bola, é uma bola só. Eu não lembro de jogo que dê para brincar com duas ou mais bolas, né? Nem queimada não dá, tem que ser uma bola só, né? E ele vai entender o que é um presente, né? O que é um só, e só existe um. Isso, como eu mostrei para vocês, ele é feito de madeira, né? Então por isso que é caro. Mas vocês podem fazer, por exemplo, de EVA, né? Aí vocês podem pegar uma caixinha, fazer. O ideal é que ele tenha os mesmos tamanhos equivalentes, né? Então, por isso que quando você compra, já tem lá tudo prontinho, mas você pode você mesmo produzir. Eu tenho uma amiga minha que ela mesma produz o material dela, o material dourado. Dúvidas? Ok, então. Então, vamos começar, então, com a história da matemática, né? Bom, a matemática, ela possibilita demonstrar que a matemática foi desenvolvida ao longo dos séculos a partir das necessidades dos homens, né? Quais são essas necessidades do homem, né? A necessidade, como eu falei inicialmente, era porque eles precisavam contar quantos animais eles tinham pastorando, quantas pedrinhas de ouro eles tinham para fazer o escambo, né? As compras, né? Na verdade, a moeda surgiu também através do escambo, né? O escambo, o que é? Eu tenho 10 maçãs excedentes e eu quero vender, quero trocar por alguma coisa que o meu vizinho tem, mas meu vizinho tem lá, não é tão valoroso, né? Então eu quero que ele me dê, sei lá, 20 pés de alface. Como é que eu vou fazer essa contagem? Eu vou pegar uma maçã e contar e fazer assim, eu quero uma dessa, eu quero o dobro do que tem de alface. Não, eu tenho 10, quero 20. Então, ele lá conta 20 e aqui eu conto 10. Então, através dessas necessidades que nós tínhamos, especialmente no escambo, na contagem de animais, na contagem de objetos que nós tínhamos, é que surgiu a matemática, né?
situa os conhecimentos matemáticos como uma forma de manifestação cultural. E é mesmo, porque a gente vive, especialmente hoje, num sistema neocapitalista. Então, o neocapitalismo, qual é o conceito? Eu quero que o de cima sobe e que o de baixo desce. Como é que esse de cima sobe? Né? Acumulando, acumulando, acumulando. Só que como é que eu vou acumulando? Eu estou acumulando contando, né? Eu preciso de algo que possa contar essa minha necessidade de ter mais dinheiro. O que vai definir essa comparação? É um número matemático. Porque não precisa necessariamente ser o valor em dinheiro. Eu posso ter isso em imóveis, em carros, em ações de empresa que vão transformar, isso pode transformar em dinheiro. Então, por isso que o conhecimento matemático, ela é uma manifestação cultural. E desde sempre. Né? Por quê? Porque lembra do escambo? Logo em seguida, a gente passou a usar as moedas, né? que era cunhada de modo bem rudimentar, mas que ela retinha um determinado valor, né? Que você podia comprar X coisas com aquela moeda que geralmente era de ouro, de prata ou até mesmo de cobre, né? Então, cada tipo de material ela vai determinar o seu valor. Então, por isso que, como a gente vive, especialmente hoje, num momento que é neocapitalista, é óbvio que ele é, com certeza, uma manifestação cultural. Mas já era mesmo antes pelas necessidades das trocas, né? Afinal de contas, nem todo solo vai dar alface, nem todo solo vai dar maçã. E, além disso, permite que os alunos entendam como se dá a evolução dos conceitos matemáticos. Então, geralmente a gente conta para os alunos como é que foi a evolução da matemática, né? No livro de vocês, de matemática, tem um pouquinho dessa história, né? Como é que surgiu, como é que foi adotado e tudo mais, né? A utilização da história da matemática quanto recurso pedagógico, ela tem como principal finalidade promover um ensino de aprendizagem da matemática que busque dar uma ressignificação ao conceito matemático, né? Que é o abandono de conhecimentos prontos e acabados. Apesar da matemática ser uma ciência exata, a sua evolução ela é um organismo vivo, né? Também vai falar um pouco da nossa necessidade e também da prática pedagógica, né? Então, por isso, da necessidade do conhecimento da história da matemática. Bom, a matemática, como a gente conhece, ela surgiu, se eu não me engano, foi lá naquela região do Antigo Egito, no Império... como é que é o nome dos sargentos suspensos? Esqueci o nome. Li para vocês, esqueci. Não é bizantino. Como é que é o nome? Babilônia. Da Babilônia. Eu estava tentando lembrar aqui da música da Rita Lee. Então, a matemática ela surgiu lá no Egito Antigo e também lá naquela região da Babilônia, no Império Babilônico, né? Para quem não lembra, o Egito e a Babilônia, eles eram civilizações muito avançadas em relação até mesmo à Grécia, até mesmo em relação com certeza Roma, qualquer coisa lá era mais evoluída que Roma, né? Então, naquela região ali do Oriente Médio, ali do norte da África, eles eram pessoas que utilizavam muito a questão do escambo, né? Mas a matemática, como a gente surge hoje, ele surgiu, como a gente conhece, ela surgiu lá, se não me engano, entre os séculos 40 e 30 antes de Cristo, lá para acho que 3.000 antes de Cristo, né? Só que a gente, na pré-história, já usava esses conceitos para contar e para fazer as medições, né? Então, é difícil dizer que matemática tenha um inventor, né? A gente pode dizer que ela virou uma ciência, especialmente na Grécia, tanto que o nome Mathematique vem da Grécia, né? Que ela surgiu lá com Sócrates, tá? Né?
Então, não tem como a gente dizer que foi quem inventou a matemática, né? Mas ela foi criada a partir das nossas necessidades, né? Necessidades dos homens, fazer essas medições e contar coisas, né? Contar animais e tudo mais. E a matemática, ela vai aparecer para a gente da nossa necessidade de estar no meio da natureza. Por quê? Como é que eu sei quanto tempo leva para chegar em tal lugar? Eu vou levar X passos, né? Não tinha ainda o conceito de tempo, né? Vou levar X passos para fazer isso. Então, era mais ou menos assim que eles faziam essas medições, né? Aquelas primeiras medições que tinham de terra era feita através também de pé, né? Eles contavam quantos pés tinham para cima, para baixo, para o lado e tudo mais, né? Então, nisso ele fazia nisso por quê? Porque a gente sempre precisava de água e também para saber se eu conseguia capturar determinado animal, né? Então, isso porque nós vivíamos na pré-história, né, a partir de uma coisa bem mais rudimentar, a sociedade humana não era bem estruturada, era algo bem rudimentar, não era como nós conhecemos hoje. Hoje nós vivemos, como nós somos hoje, por mais que você faça academia, nós somos uma sociedade que é sedentária, a gente fica parado num único lugar, a gente não vai explorando espaços, né, como os animais fazem. Né? Então, a gente, depois que se tornou sedentário, quando a gente começou a fixar lugares, a gente precisou contar quanto a gente precisava de comer, né? Então, a gente também tinha que entender quando acontecia as estações do ano, porque com isso ele sabia quando que podia plantar e colher. Então, a gente pode dizer até que a matemática é até mais antiga que a filosofia, mas como nascimento de ciência, ela é óbvia, ela foi surgir lá depois da filosofia, já na Grécia, né? Então, tanto o Egito Antigo e a Babilônia, eles usavam um sistema de contagem para medir os poderes, para cobrar impostos, para organizar as plantações, as colheitas, para construir prédios. Quem não lembra lá dos jardins suspensos da Babilônia. Então, e além disso, nós tínhamos, mais ou menos na mesma época, 2 outros impérios que utilizavam muito da matemática, que era o Império Inca e também o Azteca, que eles também criaram um sistema de contagem bem mais sofisticado, né? Então, já na questão do Egito Antigo, isso surgiu da matemática, porque lá eles ficavam morando próximo do Rio Nilo. E, para quem não lembra, quem fugiu das aulas de história, ou até mesmo de geografia, o Rio Nilo ele tem um momento que ele tem cheia, né? Que ele vai inundando as coisas, né, ao seu redor. Então, justamente essa área que era inundável, e que depois ficava seca, eram áreas férteis, né? Então, eles precisavam ter uma noção de quando aconteceriam essas cheias. Por isso que eles começaram a fazer essas contagens, né? Então, eles começaram a determinar como é que fazia isso, como eu falei, por tamanhos de terras, nisso, como eu falei, usavam as partes do corpo, algumas medições eram feitas com os pés, com o antebraço, né, com o braço. Então, tudo isso era utilizado para poder fazer esse conceito. Inclusive, tem uma coisa popular que fala que o pé também é do seu antebraço, né? Não sei se alguém lembra, né? Por quê? Porque antigamente utilizava isso como uma forma de medida de pé, o seu antebraço, né? Então, por isso. Então, o primeiro formato de número que nós temos aqui, ela vai surgir através de hieroglifos, né? E os hieroglifos vai trazer cada um significado. E o curioso é que o próprio sistema egípcio também já fazia tudo no sistema decimal. Eles utilizavam vários desenhos para poder dizer uma quantidade, que era diferente de 1 para 10, para 100, para 1000, para 10.000, 100.000 e assim vai.
Além disso, eles utilizavam também os egípcios para observar os astros e criar o calendário. Então, hoje a gente usa um calendário que é muito baseado, não é o calendário egípcio, mas foi muito baseado através desses estudos numéricos dos egípcios, né? Então, eles fizeram esse cálculo a partir do movimento do Sol e da Terra. E eles criaram essa distribuição de 12 meses, né? Ou 365 dias, né? E uma coisa que é o mais importante, nós temos o dia formado por 24 horas. Foi através desses cálculos dos egípcios que nós temos o dia de 24 horas, né? Além disso, já lá na Babilônia, como eles eram um reino que já tinha aquele conceito do imposto e tudo mais, então eles precisavam fazer esse controle, né? Porque como é que você vai cobrar algo dos seus súditos se você não consegue fazer essa contagem? Então, por isso que no mesmo tempo surgiu lá, né? Mas eles não usavam o sistema decimal, porque eles não usavam os dedos da mão. Eles contavam as falanges, né? Primeiro, se não me engano, da direita. Era 1, 2, 3, 4, 5... Não, falanges. Eu não lembro como é que é a falange, gente. Eu não lembro, mas eles usavam as falanges da mão direita. Quem lembrar, eu não lembro. Agora eu não lembro. Eles contavam as falanges, o sistema dele era de 60, né? Por quê? Porque nesse momento, eles fizeram o surgimento das horas dos minutos, que eram 60 partes. Então, por isso que a gente tem uma mistura tanto do babilônico quanto com o egípcio, né? Já a matemática, lá na Grécia Antiga, que quando começa a surgir de fato como ciência, ela vai lá do século 8? Não, do século 6 até o século 5, né? Esse século 6 antes de Cristo, ou é século 5 antes de Cristo, até o século 6 depois, ou ao contrário, acho que é do século 6 antes de Cristo até o século 5 depois de Cristo. Agora eu confundi. Eu falei que matemática não é o meu forte, eu só peço para gravar números. Então, mas se eu não me engano, acho que do século 6 antes de Cristo ele vai até o século 5 depois de Cristo, né? Porque os gregos usavam matemática para fins práticos, como para fins filosóficos, né? Inclusive, para estudar filosofia, era necessário conhecer matemática, especialmente a geometria, né? Por quê? Porque foram os gregos que teorizaram a matemática em relação à natureza dos números, classificando par e ímpar, números primos, números compostos, números amigos e números figurados, né? Então, eles conseguiam fazer a matemática, os gregos, uma ciência com teoria e princípios, né? Tanto que a gente utiliza até hoje aquela famigerada teoria de Pitágoras, que eu não lembro como é que é essa teoria de Pitágoras. Não lembro. Graças a Deus, vocês não irão utilizar, e eu também não utilizo. E também os teoremas de Tales, né? E na Roma Antiga, né, já um pouquinho melhor, depois de conquistar a Grécia e tudo mais. Então, eles começaram, depois do domínio romano lá na Grécia, eles levaram esses conceitos para lá e colocaram tudo que eles pudessem, eles colocavam os números, né, que é aqueles números gigantescos, que é aquele pauzinho, 2 pauzinhos, 3 pauzinhos, aí vem o I e o V, e assim vai, né? Então, tudo que você consegue ver do Império Romano tem tudo, de ano, essas coisas, tudo é utilizado, essa numeração. Hoje eles utilizam lá na Itália essa numeração? Claro que não, mas é uma numeração mais clássica, né? Já na Idade Média, né, já vai bem isso mesmo, vai até o século 5 depois de Cristo. Então, a matemática na Grécia vai ter do 6 a.C. até 5 depois de Cristo. Porque a Idade Média começa justamente no século 5. Na Idade Média, a matemática ela era muito confundida com superstição, então ela não era muito estudada. Mas isso foi mudar
lá no século XI. Por quê? Porque nisso eles foram vendo que eles precisavam entender como é que se fazia, finalmente, para poder contabilizar aquelas riquezas que eles tinham, né? Especialmente os senhores feudais, que precisavam receber uma parte dos seus vassalos, né? Daqueles terrenos ao redor e tudo mais, né? Então, nisso acaba surgindo alguns matemáticos muito famosos, que foram estudando e dando prosseguimento àqueles estudos iniciados lá na Grécia Antiga, né? E com isso, né, na Idade Média, porque também era considerada como uma superstição? Porque acho que é usura, né? É um pecado. Quem lembrar da Bíblia aí me diz, mas era o pecado da usura? Verdade do dinheiro? Eu não lembro. Eu sei que é usura, né? Que era um pecado. Eu não lembro muito bem dessa parte, mas eu lembro que a usura era considerada um pecado, que era você ganhar juros em cima do que você emprestava, né? E como você utilizava a matemática para isso, isso era muito mal visto. Isso acabou se caindo por terra por conta dos comerciantes árabes, né? Para quem não lembra, lá no finalzinho já da Idade Média, começaram as grandes navegações. E por que começaram as grandes navegações? Porque o contato que tinha dos europeus com o mundo oriental era através dos árabes, né? Então, eles tinham muita manipulação de dinheiro e tudo mais, para eles era algo muito normal. Tanto que, se vocês forem hoje no mercado árabe, né, no país árabe, é normal você fazer a pechincha, né? É algo cultural. Por quê? Porque é uma negociação, e a negociação utiliza justamente conceitos de raciocínio matemático. E por isso que eles foram começando a cair essas concepções de que matemática era algo supersticioso, passou a ser algo muito necessário, né? E ficou muito evidente isso com as grandes navegações, porque existia a necessidade de financiar essas grandes navegações, e era para poder chegar até as Índias orientais, né, que era a Índia, a Indonésia, a China, sem ter que passar pelo mundo árabe. Porque se você passasse pelo mundo árabe, você podia ser saqueado, podia ser roubado, ter que pagar taxas, né? Então era muito caro para eles. Então por isso que eles foram ver uma forma de chegar ao mundo oriental pelas grandes navegações, que acabaram, por exemplo, descobrindo o Brasil, né? E isso começa com o surgimento da Idade Moderna, né? Porque aí começaram a surgir os primeiros sinais matemáticos de adição e subtração. Ela surgiu lá no finalzinho do século XV, lá pouco antes da descoberta da América, né? E nisso surgiu através de uma publicação de um livro chamado Aritmética Comercial, né? As somas, antigamente, eles usavam aquela cruzinha, mas usava a letra P, que vinha do latim plus, né? E a subtração era usada minus ou mus, que mus era a diminuição de minus, né? E colocava mus com um tracinho em cima, por isso que para a subtração usa o traço. Então, e aí acaba com isso também surgindo a primeira calculadora, né? Também na Revolução Científica, foi o Blaise Pascal que fez a descoberta da calculadora. E o Descartes, que nós já vimos na filosofia, ele contribuiu para o fundamento da geometria e do método científico, né? Dúvidas? Querem perguntar algo? Não? Tá bom. Então, vamos dar prosseguimento. Mas essa história que eu falei para vocês tem no livro de vocês.
É bom vocês darem uma lida e tudo mais, até porque esse conteúdo da história é muito interessante para explicar para as crianças, até para que eles possam entender como é que foi a formação da matemática moderna, tá bom? Então, as percepções da matemática, né? A matemática, como vimos, ela é uma criação humana, né? E com isso, nós temos razões para utilizá-las, né? A gente precisa usá-la para tudo. A gente precisa utilizar para ver tempo, para poder, como eu falei, para cozinhar, para poder programar algo, para contar coisas que a gente tem em casa. Então, tudo a gente utiliza a matemática, né? Por exemplo, um copo com água, eu pego 200 ml. Então, mesmo que eu pegue 200 ml de água, eu já sei que isso aqui é pouco para mim, então eu preciso de mais. Então, isso eu também estou fazendo uma contagem, né, de quanto eu estou bebendo e tudo mais. Então, quando a gente vai pagar algo, a gente utiliza dinheiro ou cartão, mas a gente utiliza a matemática, porque assim, não, se eu tenho R$ 50 e o negócio custa 55, então não dá para comprar. Então, mesmo que indiretamente, a gente utiliza a matemática em tudo. As conexões existentes à matemática e às outras áreas, ela é bem relevante porque literalmente utilizamos matemática em tudo. Yes. Então, as percepções que tem do próprio objeto da matemática e quais mudam e quais se desenvolvem ao longo do tempo, né? O desenvolvimento da matemática, a gente precisa que vocês entendam uma coisa. Olha só. Imagina que você é um professor dos anos iniciais do ensino fundamental e com a aprovação da BNCC, sua prática deverá ser modificada em alguns aspectos. Assim, para avançar profissionalmente, resolve realizar um estudo aprofundado a respeito da BNCC, aproveitando para revisitar seus conceitos referentes, como a matemática se desenvolveu enquanto ela está presente em quase todo o nosso cotidiano. Então, isso, quando a gente consegue imaginar nesse exemplo do que é o desenvolvimento matemático, a gente pode problematizar isso, né? Então, como é que a matemática se desenvolveu, né? Ela sempre foi utilizada? Então, isso a gente precisa conhecer o histórico da matemática, a sua história. Como eu falei lá, a matemática existe desde o início de que a gente é gente. Mas na Idade das Trevas, na Idade Média, no início, era algo errado, pecaminoso, né? Porque tinha questão que utilizavam muito para usura, né? Eu acho que essa é a mesma palavra, usura. Não é isso quem é da evangélico, que usura não é pecado, algo assim? Não tem alguma coisa na Bíblia falando que usura é pecado? Quem conhece a Bíblia, gente, pelo amor de Deus. Então, a gente sabe que a matemática, avareza. Eu estava tentando lembrar alguma coisa que era, mas eu lembro que tinha uma coisa da usura, de você... É usura mesmo, amor ao dinheiro. Que você, por exemplo, você quer juros daquilo que você tem. E era sempre relativo ao dinheiro, à avareza, isso mesmo. Então, isso era muito mal visto por conta disso. Porque as pessoas, elas queriam... nem parece hoje, queria acumular, né? O engraçado é que eu estava vendo, acho que no vídeo da Rita Van Hunt, por que a avareza é um pecado, né? Porque a pessoa, quando guarda dinheiro, ela é uma pessoa avarenta, né? Porque se você não gasta dinheiro, o dinheiro não circula, ou seja, as coisas não serão vendidas. Por isso que é até um pecado a avareza, né? A ideia é que a gente gaste, né, para girar a economia. Então, com esse exemplo de você aprender o desenvolvimento da matemática através da BNCC, você consegue entender para que serve a matemática, né? O que motiva a aprender esse componente curricular e como podemos abordar a história dela, né? De modo adequado para as crianças. Porque, por mais que eu falei de termos técnicos e tudo mais, é muito fácil ensinar essa história, adaptar essa história para a linguagem deles, né? Basta você ter aquele feeling, aquele tato, aquele modo de como você vai fazer o ensino da matemática para eles, né? Então, quando a gente utiliza a história da matemática nas salas de aula, a gente consegue desmistificar a imagem, por exemplo, que eu tenho de matemática, que é horrível.
mas a gente consegue desmistificar, porque a primeira coisa que a pessoa, quando ela não consegue, quando a pessoa não consegue resolver alguns problemas matemáticos, é que é muito difícil, eu não gosto. Mas quando você consegue fazer que a criança compreenda por que é tão importante e por que ela é tão importante, foi tão importante na nossa história, então ele fica mais apto a aprender aquilo, né? Ele começa a compreender até como que é formado as coisas, né? Como eu falei, os egípcios criaram o calendário que nós temos, criaram as 24 horas, o conceito das 24 horas. Os babilônicos criaram os conceitos de 60, que é o conceito de hora e segundo. Então, tudo isso hoje a gente utiliza no nosso dia a dia, que foi incorporado ao longo dos anos. Olha só, a Claudinea falou que esse dinheiro teria que circular e o Avarente só pensa nele, mesquinho. E a Neide colocou aqui, ó, usura era considerada um pecado contra a justiça, pelo fato de lucro obtido sobre o tempo de empréstimo de dinheiro sem finalidade produtiva não se justa para com aquele que dele necessitava. Então, eu me lembro que a usura era pecado, tanto que quem praticava muito esse empréstimo, sabe quem eram? Eram os judeus. Por isso que os judeus eram muito perseguidos pelo cristianismo, pelo catolicismo, né? Tanto que quando eles se convertiam, eles eram chamados de cristãos novos, porque eram eles que detinham esse conhecimento, né? Também porque os judeus, curiosamente, começaram a criar os primeiros bancos do mundo, que surgiu lá na Itália, né? Por imigrantes judeus lá na Itália. Bom. O ensino da matemática aqui no nosso país, né? Então, a gente vai entender a instituição da matemática como disciplina, né? Porque no Brasil, sempre era considerado que a formação necessitava do homem como um todo. Quando os jesuítas vieram para cá, para poder catequizar, especialmente catequizar os índios, era também ensinada as primeiras letras e a realização das primeiras contas, né? Por quê? Porque o mínimo de matemática era considerado uma alfabetização, como ainda é, né? A gente tem o letramento, que é através das palavras, e também tem a alfabetização matemática, que é fazer aquela primeira compreensão do que é fazer conta, né? Então, já no fim do século XIX, alguns matemáticos aqui no Brasil lutavam pelo reconhecimento das ciências exatas, porque no Brasil não era reconhecido como ciência, porque nosso país era um país católico, e o catolicismo nunca gostou muito da ideia de banco, de uma ciência exata, uma ciência que fosse contra o que a Bíblia dizia. Catolicismo, tá? Catolicismo lá de antes da Segunda Guerra, tá? Já no início do século XX, com o início da industrialização aqui no Brasil, né, coincide com a necessidade de uma educação que atenda ao mercado, né? Então, os professores Júlio César do Rio e Euclides Roxo, lá de Sergipe, eles defendiam o ensino da matemática para toda a sociedade. Por quê? Porque antes era ensinado apenas para pessoas saber ler e escrever e fazer algumas contagens, mas não matemática, né? Ensinava aquela matemática mesmo dos jesuítas das primeiras contas, né? Então, isso também acaba coincidindo com o surgimento das primeiras universidades do país. Não confundam, porque a gente teve a história da educação com os primeiros cursos superiores. Os primeiros cursos superiores surgiram no Brasil com a vinda do Dom João VI, né, para cá, lá, fugir, em 1908. Já no início do século XX, surgiram as primeiras universidades, quando vários cursos se juntavam para ser ofertado numa única instituição, né? E a ideia da universidade, para quem não sabe, existem diferenças para a faculdade e para a universidade. A faculdade é aquela que geralmente oferece 1, 2, 3 cursos. A universidade, ela tem por pressuposto oferecer cursos das áreas biológicas, da saúde, especialmente medicina,
especialmente, mas tem que oferecer da área da saúde, de ciências exatas e de ciências humanas, além de promover extensões comunitárias para a população ao entorno. Né? Então, é a diferença da faculdade para a universidade. Tá? Então, na década de 50, o Brasil se encontrava num processo de estruturação da matemática e os demais componentes curriculares, né? Que é o chamado de movimento da matemática moderna. Que saudade da Dona Maria agora, para poder me ajudar. Na década de 50, a gente não tinha a aula de matemática, nós não tínhamos isso. Nós tínhamos aulas de aritmética, aulas de geometria, de trigonometria, eles eram separados, né? Por que esses conceitos eram separados? Porque algumas pessoas aprendiam um conceito ou outro, e as pessoas mais inteligentes, né, bem mais inteligentes, elas aprendiam tudo porque elas iam utilizar isso para os cursos de medicina, de engenharia e tudo mais. Né? Só que isso foi mudando a partir da década de 50 com o agrupamento. Português, inclusive, era uma disciplina que era separada. Nós tínhamos gramática e nós tínhamos literatura. E também tínhamos umas aulas de redação. Hoje é só a aula de língua portuguesa. Tem tudo lá dentro. E geralmente ela é uma combinando com a outra. A mesma forma a matemática. Hoje a matemática, a gente já vê tudo. Né? Eu, quando estudei no ensino infantil, no Fundamental 1, eu não aprendi a história da matemática. Eu aprendi como fazer conta. Hoje a criança já entende como que a matemática ocorre, por que ela existe, por que ela é tão importante. Né? Isso também se vale muito da necessidade da contextualização, né? Tanto que dada a importância da disciplina. Né? Então, na década de 70, começam a ser escritos livros didáticos e criados grupos de estudo de ensino de matemática. Né? Então, os livros de matemática que a gente conhece hoje, livros didáticos, que os livros didáticos, relembrando, não é livro. Quando você jogar fora, não precisa ter dor no coração. É lixo mesmo. Passou 3 anos, já era. É lixo. Pode jogar fora. Então, os livros matemáticos começaram a ser agrupados a partir desse momento. Né? Que antigamente tinha livro para uma coisa, tinha livro para outra, com dificuldades muito loucas, né? Até mesmo o próprio ensino de matemática, até a década de 80, que a gente vai falar já, ainda era muito baseada na parte de decorar. Por isso que a gente tinha que fazer aquela tabela, tabuada diversas vezes até decorar. Não era porque era bom para aprender. Era bom para aprender? Era bom para aprender, porque até eu decorei. Hoje até eu sei. Mas não era tão bom porque você decorava, você não compreendia exatamente para que aquilo era necessário. Na década de 80 surgem os cursos e programas de pesquisa na área de educação matemática. Isso, gente, no Brasil, tá? Tudo é no Brasil. No mundo, a gente estava muito além. Muito além. Até mesmo em Portugal, porque Portugal ele rompeu totalmente com a Igreja Católica lá no século XVIII. Né? Então, ele já conseguiu acompanhar várias mudanças. Né? Atualmente, muito se discute em âmbito nacional e internacional a respeito da educação matemática e os resultados que impactam na formação de professores que ensinam matemática nos diversos níveis de ensino. Né? Por quê? Porque antes, a ideia de que as pessoas sabiam matemática é porque estava muito pautada naquela questão da decorar tabuada. Realmente, se você decorar tabuada, você consegue realizar algumas coisas. Mas, se você apenas decorou e não compreendeu os produtos, né, os conceitos daquilo, você não apropriou, você não está alfabetizado matematicamente. Você apenas decora a fórmula. Só isso, é ótimo. Né? O ideal é quando você começa a compreender. Daí a mudança do entendimento da matemática, especialmente da década de 90 para cá. Né? Que já houve essa atualização, porque, como nós sabemos, o Brasil era um país exclusivamente católico até 1988. Então, a Igreja Católica, apesar que ela já reconhecia como ciência exata, até porque está na Europa, né, a sede dela, nós tínhamos ainda conceitos muito antigos de matemática, nós engatinhávamos ainda, né, nesse conceito. Então, essa atualização aconteceu a partir já meados da década de 1990 para cá.
Então, por isso que, a pessoa é muito ruim de matemática. Realmente, a pessoa é muito ruim de matemática. Antigamente era melhor? Era melhor porque só os melhores estavam na escola pública. Apenas isso. A escola pública jubilava, a escola pública, você tinha prova para entrar, você tinha que provar que merecia estar lá. Hoje a escola é universal. Universalizada, universal não, universalizada. Universal lembra muito a igreja, desculpa. Então, o processo de ensino e aprendizagem da matemática na educação básica, ela começa, óbvio, na educação infantil, né, com aqueles, principalmente com o material dourado, tal, com aqueles conceitos mais concretos. Sabe aquilo que eu brinco muito, que eu não vou ensinar vocês a fazerem cinzeiro de palito de sorvete? Ou quadro de palito de sorvete? Isso também é um conceito matemático. Quando você vai ensinar isso para a criança, fazer aquilo, você vai falar, você vai colocar X palitos de sorvete. Então, ela vai pegar X palitos e vai tentar reproduzir aquilo. Né? Por quê? Porque ela vai trabalhar com o concreto para poder realizar aquilo. Né? Nos anos iniciais, a alfabetização matemática, acontece a alfabetização matemática e o letramento matemático, que é quando ele começa a se apropriar efetivamente das primeiras contas e também começa a compreender a história da matemática. Nos anos finais, já do ensino fundamental, que é o 6º ao 9º, aí já vem a aplicação da matemática em situações mais elaboradas. Por quê? Porque ele já não vai mais aprender fraçõezinhas, ou soma, subtração, multiplicação. Ele já vai aprender outras coisas mais elaboradas, como até mesmo a equação de primeiro grau, que eu amo usar a equação de primeiro grau, gente. Não teve Neide que inventou matemática, né? Eu falei que a matemática ela surgiu espontaneamente da necessidade dos homens, né? De fazer contagem. Acho que o filósofo mais famoso da matemática é o Sócrates. O Pitágoras também. Pitágoras. Tem até o teorema dele. Né? Então, ele vai usar mais essas situações mais elaboradas, como a geometria, fazer aquele conceito de área, que eles já começam a fazer isso lá no Fundo 1, mas é bem mais simples, né? Já vai fazer aquela contagem de espaço, já na geometria, e a própria trigonometria, no início. Né? O ensino médio já é a aplicação nua, pura, crua e louca da matemática, aquela equação de segundo grau, que sempre dá zero. Eu ficava com raiva que fazia uma cálculo deste tamanho, com π, com delta, enfim. Né? Mas é já a utilização mais aplicada da matemática. Seria tudo aquilo que ele viu lá no Fundo 2, só que mais aplicado e mais aprofundado, com outros conceitos que vão se correlacionando. Né? Já o processo de ensino, os componentes da matemática nisso, eles pode dizer que é uma tríade, né? Por quê? Porque a matemática, para poder ser ensinada, ela precisa, óbvio, da figura do professor e da figura do aluno. Só que não é porque o professor vai ensinar matemática, não. A gente vai nortear ações de matemática. Nortear. O aluno ele vai precisar resolver essas problematizações. Né? E essas problematizações surgem exatamente nesse modelo da aprendizagem, quando você joga um problema matemático, tá aqui, ó, tem que pega aquele problema matemático e começa a resolver com eles, né? Quando eles conseguem utilizar os conceitos que eles já aprenderam antes com os conceitos que eles estão aprendendo, que eles já absorveram antes, o que eles estão aprendendo hoje. Então, por quê? Porque até mesmo na matemática, assim como eu já falei isso para vocês, até mesmo na parte de psicologia e tudo mais, a gente vai aprendendo por camadas. As dificuldades elas vão aumentando a cada aula, né? A cada processo. Eu não posso simplesmente chegar para uma criança e dar uma equação de primeiro grau. E olha que a equação de primeiro grau é super fácil. Eu amo a equação de primeiro grau, eu uso. Né? Isso, Neide. Ela vai ser mais como educado, pode atingir o maior número de alunos. E exatamente. Então, ele vai sendo construído aos poucos, né? Então, o professor, assim como as outras disciplinas, ele também vai funcionar como um norteador. Ele vai explicar os conceitos, como ele vai fazer, mas o aluno é que vai precisar
fazer parte dessa tríade, né, da matemática com o aluno e com o professor, para que isso tudo se feche num único triângulo, né? São duas pontinhas de um triângulo, são três pontinhas de um triângulo. Então, todas elas se necessitam para que isso aconteça, né? Para isso acontecer, é indispensável mostrar a origem e a finalidade desses conceitos, né? Por que eu utilizo aquilo, né? Para que eu vou usar, né? Para quem não lembra, eu tenho certeza absoluta que todo mundo falava isso. Para que eu estou aprendendo isso se eu não vou usar? E, na verdade, a gente utiliza vários conceitos muito loucos da matemática, só que de modos diferentes. Por isso que houve essa atualização de aprendizagem matemática, para que ele possa ver a sua aplicação na prática, né? Então, isso viabiliza os alunos situações e experiências, né? Porque quando ele começa a experimentar sensações, vivenciar situações, ele grava. Quando eu trago conceitos do seu dia a dia para falar algo para vocês, é mais fácil para vocês entenderem essa contextualização, né? Por quê? Porque os alunos, eles precisam levar em consideração na aprendizagem, não só de matemática, de qualquer conceito, a interação social. Porque se ele consegue interagir com aquele conceito no seu dia a dia, mesmo que de modo bem simples, bem assim, bem lá no fundo, né? Ele já vai ter aquela compreensão do global. Então, da mesma forma, vai aprender com vocês, né? Vocês vão aprender essas coisas também. Vocês precisam criar. Para gravar coisas, gravar conceitos, vocês precisam, de fato, trazer essa leitura de si, né? Que vocês estão lendo, aquela leitura para si, né? É assim, inclusive, que eu tento compreender quando eu vou ler algum livro, algum conceito, algum artigo sobre educação. Eu tento buscar aqueles exemplos, mesmo que eu não veja de modo cru no meu dia a dia, eu penso assim, como é que eu posso usar isso no meu dia a dia? Né? E além disso, que os docentes precisam mudar, especialmente os docentes, vocês já vão chegar mudadas com certeza, suas concepções, se preciso for. Por quê? Porque até para matemática o número não é manipulável, ele é exato, né? Se você não está conseguindo compreender determinadas coisas, então é necessário que você também mude as formas, né? Como eu também preciso mudar quando vocês não compreendem algo. Eu preciso buscar um outro modo para que vocês possam compreender, né? E, óbvio, sempre considerar a abordagem visual, especialmente nas crianças. Por quê? Porque lembra que eu falei que as crianças adoram concreto? 3 anos. 3 anos. Então, é a mesma coisa. Mesmo até para a criança que já faz essa abstração, quando ela vê o concreto, quando ela vê a aplicação concreta, vê o concreto daquele conceito, ela consegue, de fato, memorizar e consegue compreender muito mais como faz aquilo. Por incrível que pareça, o material dourado é excelente para isso. Bom, para finalizar, a gente vai falar as orientações nacionais para o ensino da matemática. Antes, vocês têm alguma dúvida? Se tiver, escreva aí, eu vou pegar água para mim e já volto. Nenhuma dúvida? Então tá ótimo. Bora lá. Bom, primeira orientação que nós tivemos é óbvio, são os PCNs, né? Os PCNs são os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles surgiram com a última LDB e ela foi pensada durante 3 anos, de 97 a 2000, quando foi publicado efetivamente os PCNs, né? Por quê? Porque os PCNs, eles embasam a praxis do professor de matemática, né?
Sim, vocês também serão professoras de matemática. De Fundo 1 e de infantil, mas serão professoras de matemática. E isso, lá nas PCNs, eles contemplam os blocos de conteúdos dos eixos temáticos, né? Por quê? Porque quando você trabalha em blocos de conteúdo, você consegue começar algo, finalizar, para poder colocar como se fosse um outro bloco em cima do outro, e assim vai. Você vai colocando e vai colocando de conhecimento. Então, por isso que todo o PCN é feito através dos blocos de conhecimento, né, dos eixos temáticos, né? Porque a partir de um eixo, de um tema, você não compreende apenas o conteúdo matemático, mas também o conteúdo de história, geografia, português. Lembrando que geografia utiliza muito matemática, viu? Geografia adora matemática. História também, por conta dos anos, né? Os PCNs, eles já prevêem aqueles conhecimentos prévios nos alunos, né? Os conhecimentos prévios, o que são? Nós sabemos que os alunos, eles não chegam. Lembra da folha em branco que eu falei, que as crianças são folhas em branco, que a gente vai escrever? Não. As crianças, elas são pessoas que já trazem algum tipo de conhecimento de casa, né? Ela já traz aquela coisinha já bem minimamente construída. Então, você vai trabalhar com esses conhecimentos prévios, com os novos que você vai trabalhar. Então, os PCNs inovou em relação a isso. Daí a virada do que a gente deixou de decorar tabuada, né? A Neide escolheu assim, como nós, futuras professoras, podemos tornar as aulas de matemática. Tem muitos modos, Neide. No site da revista Nova Escola tem vários experimentos. Dá uma procurada lá. É muito bom. A Claudinha falou que estão usados muito materiais lúdicos. Os professores não têm o hábito de revisar aulas. Eu reviso. Porque a aula precisa ser revisada. Eu já havia falado que o mesmo conteúdo pode ser muito vitorioso, muito exitoso com uma turma, mas necessariamente vai funcionar com outras, né? Então, essa liga, ela precisa ser adaptada, né? E, além disso, a matemática, ela faz parte do papel para a compreensão da cidadania, né? Por quê? Porque quando o PCN surgiu, ele surgiu também com o intuito de trazer o nosso país aos mesmos patamares de comparação com outros países, né? Tanto que a gente tem aquele exame PISA, né? O PISA, que é um exame italiano, que é o parâmetro de alfabetização, ele leva em consideração a língua materna, né? Que aqui no caso do Brasil é o português, e no caso dos surdos é a Libras, e também o conteúdo, o conhecimento matemático. Como eu falei, o conhecimento matemático, ele é único no mundo todo. Então, se você pegar um aluno que é um crânio em matemática e levar com outros crânios de matemática do Japão, eles vão dialogar, né? Eles vão conseguir dialogar. E da mesma forma que você pegue um aluno que seja muito deficitário de matemática, coloque com um crânio de matemática, esse crânio de matemática, ele vai conseguir dialogar com esse aluno que não tem esse conhecimento. Por quê? Porque eles vão falar a mesma língua, o mesmo conceito, né? A diferença é que um não tem tanto conteúdo quanto o outro, mas esse outro pode ajudá-lo a fazer essa nivelação. Então, nos PCNs, diz que a seleção dos conteúdos considera os conceitos, mas também as atitudes e valores que permeiam a construção do conhecimento matemático. E o ensino matemático, segundo o PCN, ele contribui à medida que explore as metodologias que priorizem a criação de estratégias, a comprovação, a justificativa, a argumentação e o espírito crítico, né? Além disso, que favoreça a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e enfrentar desafios, né? Então, os PCNs, eles inovaram justamente rompendo com aquele conceito que nós tínhamos de a matemática de antes era melhor. Não, a matemática de antes era muito voltada para a gente decorar as suas ações, né?
E a matemática, você não precisa decorar apenas os conceitos, você tem que entender os conceitos, porque uma vez entendidos os conceitos, você entendeu, você não precisa decorar, você vai saber executar uma tarefa, porque você entendeu como é que faz, não, é isso aqui. Além disso, você pode procurar alternativas para chegar ali. Por quê? Porque o importante da matemática é que dê aquele valor, o importante é que aquilo esteja exato. Mais recente, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, né, que é um documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem aprender ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que precisam no Plano Nacional de Educação. Então, a estrutura do conhecimento matemático da BNCC é que tenha, primeiro, competências específicas que são separadas por anos iniciais e anos finais, e cada uma delas, desses anos, vai ter as unidades temáticas, os objetos de conhecimentos e as habilidades, né, que serão trabalhadas. Sem esses três, não adianta pensar em competências específicas. Então, como eu falei, eu não posso ensinar uma competência, uma habilidade, uma unidade temática que está mais lá para o final dos anos finais, já no início dos anos iniciais. Eu preciso ter essa noção do que eu vou ensinar, né? Os componentes curriculares, eles vão trazer à luz tudo aquilo que é necessário compreender na matemática. E compreender, não aprender, compreender da matemática. Porque quando você compreende, você aprende. Tá? Por isso que não é só aprender. O que traz à luz é justamente essa compreensão dos componentes, do que está ali para você executar no seu dia a dia. E traz essas competências inerentes da área. Né? O que eu preciso entender? Geralmente, matemática, hoje, além do raciocínio matemático, a gente trabalha muito o raciocínio lógico. O raciocínio lógico é algo que a gente utiliza no nosso dia a dia direto. Se você dirige, você utiliza raciocínio lógico. E se você tem um bom raciocínio lógico, você consegue dirigir igual uma louca, igual a mim. Brincadeira. Se você tem bastante raciocínio lógico, você consegue executar algumas tarefas utilizando outros formatos. Você consegue se adaptar a ambientes diferentes. Por isso que eu usei o exemplo da direção. Porque tem aquela pessoa que dirige bem devagar, e tem aquela que já vai costurando e sabe que vai dar certo. É mais ou menos isso. Então, por isso que traz essas competências de área. Na BNCC, a gente tem a necessidade da apropriação dos conteúdos, né? Então, a primeira coisa que você tem que pensar compreende qual a utilidade desse documento, a BNCC, na educação brasileira. Como que o ensino matemático está contemplado na BNCC, né? E como ensinar matemática a partir da BNCC. Então, a BNCC é um documento normativo, ele traz algumas normas de como você vai utilizar. Lembra que eu falei que hoje na escola particular, eles estão ensinando a mesma coisa que a escola pública, a diferença é o formato como ensina. Ele não pode queimar o que é esperado de um ano, colocando no ano anterior. Então, a forma como é que é feita é que muda, né? Eu chamo de tática de guerrilha. A tática de guerrilha é diferente, né? Então, a BNCC é um documento normativo que determina que as aulas sejam daquele formato. Você pode complementar algumas coisas desde que se respeite as normas que estão lá. Tanto que a BNCC é a base. Eu posso trazer outros elementos regionais, posso trazer outros conceitos complementares para serem trabalhados dentro dela. Né? Ele apresenta uma organização horizontal e também vertical dos conteúdos. É por isso que eu não posso, você não vai ter mais aquilo de que, o meu filho está numa escola particular e está super avançado. Não. Por quê? Porque a ideia é que esses conceitos eles estejam todos nivelados na do BNCC em cada ano. O que vai ter mais lá são as dificuldades daquele mesmo conteúdo. Não é que ele vai estar mais preparado. Né?
e garante que todos os alunos tenham acesso ao conhecimento matemático que possam construir gradativamente seu repertório de familiarização com esse componente curricular, reconhecendo em seu cotidiano e sistematizando seus conceitos, né? Por quê? Porque hoje, uma das coisas que eu me lembro, que quando surgiu aquela reforma do ensino médio, todo mundo, eu sou contra, sou contra, sou contra. Eu fui o único que fui a favor. Por quê? Porque a ideia da reforma, por exemplo, do ensino médio, é que não é que o aluno vai ficar, não vai aprender uma coisa, vai deixar de aprender outra. Não. A ideia da reforma do ensino médio é que ele vai ter as aulas como ele teria antes, só que no contraturno ele vai ter outros conteúdos mais dedicados àquilo que ele vai exercer na sua vida profissional, na sua carreira universitária. Então, ele não vai deixar de ver biologia, química e física, porque vai fazer humanas. Não, ele vai ter os conceitos lá, as aulas direitinho naquele primeiro horário. No contraturno, ele vai ter uma aulas mais fortes, mais direcionadas de português e matemática e língua estrangeira e aqueles componentes que ele tanto quer aprender. Então, eu não deixei de ver aquele conteúdo. Os professores não vão deixar de ter alunos ou ter aulas. Pelo contrário, o que vai acontecer é um reforço. Até porque, como nós vemos, nós podemos ver nos índices, nosso índice tanto de português quanto de matemática, eles não são tão bons. E eles precisam ser melhorados. E essa foi a melhor forma que encontraram, que eu acho fantástica, porque, de certa forma, tira as crianças da rua, fazendo coisa errada. E também porque vai trabalhar mais um reforço para ele e, especialmente, direcionar ele para uma carreira acadêmica. A Neide pergunta se eu não acho que é muito conteúdo. Não, eu não acho. Eu não acho, porque ele vai ter aquele conteúdo normal. A diferença é que ele vai ver aquele conteúdo mais prático no contraturno. Eu sei que talvez não seja a realidade aqui da região, né, que alguns adolescentes trabalham e tudo mais, mas em alguns lugares, adolescentes ficam muito ociosos, e quando eles estão na escola, eles vão fazer outras práticas que vão otimizar esse tempo, vão trazer eles para uma visão diferente da escola, vão dar desafios para eles trabalharem as mentes deles. Então, por isso que não acho que seja muito conteúdo para ele. Até porque ele vai escolher o que ele quer. Dúvidas, crianças? Um por vez. Tudo certo? Então tá bom. Bom, gente, eu vou finalizar por hoje. É a nossa última aula no Meet. Eu vou subir essa aula amanhã para vocês no Google, lá no YouTube. Eu vou pedir uma coisa para vocês só confirmarem. Eu tenho já a lista com o e-mail de vocês, mas eu prefiro que vocês mandem para mim o e-mail de vocês, para eu confirmar. É uma forma até de eu confirmar. Por quê? Porque eu vou mandar o convite do Google, do Microsoft Teams, ainda amanhã para vocês, mas eu vou mandar via e-mail. Tá? Eu devo mandar lá no final da tarde, tá? Não vou mandar de manhã cedo, não. No final da tarde, ou mais tarde da noite, tá bom? Para vocês... para vocês a gente mandar o convite. Não, lá no grupo do WhatsApp, manda para mim, eu já a Kátia já me deu, mas eu já peguei lista com o número de telefone errado. Então, não porque a Kátia me deu o número errado, pelo contrário, porque às vezes o aluno, do grupo do WhatsApp, manda para mim no e-mail lá no grupo do WhatsApp. Eu prefiro que vocês confirmem que eu olho assim, tá ok, aí eu mando já o convite para todos vocês de uma vez só. E também cadastro vocês já com o e-mail, tá bom? Preferências, o mesmo e-mail que vocês têm cadastrado lá no ambiente do AVA, tá bom? Manda o e-mail de vocês, o mesmo e-mail, tá bom? E é isso, gente.
Um super beijo para vocês. Semana que vem nós teremos também estágio, que eu já irei começar a explicar para vocês. Disciplina. Pode falar, Viviane. Professor, você vai continuar tendo que ir toda segunda-feira aí para o polo? Tá brincando? Vou. Quem vier para o polo tem que vir com celular, porque a presença vai ser computada através do Teams. Por isso que eu tenho que usar ele. Porque quando vocês adentrarem no Teams, vai contar a presença. Mas mesmo ninguém indo presencial, porque eu acho que da nossa turma, creio que ninguém vai presencial. Você vai mesmo ter que ninguém ir? mesmo ninguém vindo, vocês terão, mesmo se vocês vierem ou não, vocês vão ter que entrar no Teams. É lá que vai contar a presença, porque o Teams, ele como é que é o nome? Ele faz ele computa automaticamente a presença. Não, a gente eu sei, eu tô falando você. Sim. Meu Deus. Porque na quarta-feira tem uma que vem. Eu tenho que vir. Ah, tá bom. Beleza, então. Mas, o professor, esse de estágio de gestão parece que é mais tranquilo, né? É um pouquinho mais tranquilo, é mais fácil, e eu tenho, dos três, é o que eu tenho experiência prática. Então, vou poder ajudar vocês com várias coisas. Tá bom, então. Obrigado. Pode falar, Daniela. Que plano de aula está na leitura da matéria? O plano de aula, você fala do estágio ou de matemática? Na matéria de matemática e na de português eu também já vi. Tem o livro e tem o plano de ensino, não é plano de aula, perdão, é um plano de ensino. Uhum. O plano de ensino é para vocês lerem, porque provavelmente é para vocês entenderem como é que se faz um plano de ensino de uma disciplina já mais encorpada, porque de todas, agora que vocês vão começar a ver os conteúdos didáticos das disciplinas efetivamente, né? Vocês vão ter geografia e história também esse semestre, então fica despreocupado, é só para vocês entenderem como é que é um plano de ensino dessas disciplinas que são consideradas cruciais. Tá ok, professor, obrigada. De nada. E a Claudineia falou que estava com saudades do seu sotaque. Eu já ia agradecer, mas obrigada, Cláudia. Então, gente, por hoje é só. Não esqueça de mandar o e-mail de vocês lá no grupo do WhatsApp para mim. Eu vou comparar. Não vou mandar amanhã de manhã cedo. Tá? Fiquem despreocupados. Né? Mas ao longo do dia eu devo mandar, mais tardar à noite, amanhã eu mando para vocês já o convite, eu vou inclusive falar para vocês, mandei o convite, tá bom? Quem quiser vir, pode vir na segunda que vem, quem quiser vir, mas já saibam que vai ter que entrar no Teams mesmo vindo aqui, tá bom? Vai também ter que entrar, tá bom? Um beijo, bom descanso para vocês e até semana que vem.